Modelos de extensão rural. O primeiro modelo é o modelo de difusão clássico, é adaptado do modelo americano aos países em desenvolvimento. Então, feito por Everett Rogers, que foi quem trouxe a extensão rural para o Brasil, né, um americano. Esse modelo ele considera quatro elementos chaves: a inovação, a comunicação, o tempo e o sistema social. Vamos começar falando de inovação, que inovação é conceituado de acordo com a literatura institucional, como a capacidade de estabelecer novas combinações. Olha só, geralmente as pessoas associam inovação a uma mudança tecnológica, mas não necessariamente. Você pode inovar mantendo a mesma tecnologia, simplesmente mudando o modelo de negócios ou algo parecido. Então, novas combinações está aqui no sentido muito amplo, tá? A inovação ela vai estar ligada com o desenvolvimento socioeconômico. De acordo com o autor, que é o Joseph Schumpeter, um economista austríaco, que ele considera que a sociedade não se desenvolve de forma contínua, não é um contínuo, sim através de ciclos e picos de inovação. Então você tem lá a inovação desde a história da humanidade, né? Do fogo, da roda, da máquina de escrever, da internet. Então, são saltos de inovação. Ele considera isso. E quando esses saltos acontecem, você pode ter entre eles crises. Essas crises elas levam a uma maior efervescência inovativa de criação. E você tem a ideia da destruição criativa. Né? Em momentos de crise, de destruição, você aumenta a criatividade e isso gera inovação. Por exemplo, foi durante as grandes guerras, a Segunda Guerra, que muita coisa aconteceu, como aprimoramento da internet, avanços na medicina. Então, você tem esses momentos aí que acontece. Outro autor que vai compactar com essa ideia é o próprio Nassim Taleb, no livro O Antifrágil. Ele vai dizer que a gente desenvolve em momentos em que a gente está meio que passando por perrengue e isso faz a gente aprimorar. Tá? Então, a inovação tem essa ideia de precisar de uma certa crise ou algo parecido e ela contribuir com o desenvolvimento socioeconômico. A inovação ela possui dilemas, por exemplo, produto atual e inovação. Isso é típico do dilema empresarial. Um dos exemplos mais clássicos é da Kodak, uma empresa que era dona da máquina, tinha um monopólio, perdão, da foto analógica, as antigas fotos analógicas. Você tirava uma foto e ia mandar revelar. Quem é mais antigo sabe o que eu estou falando. Quem é mais novo, era assim, ó, antigamente você não tinha a facilidade de tirar foto no celular e já ver ela. Você tinha que comprar uma máquina, você tirava a foto e ia ter que esperar semanas para mandar revelar. E muitas vezes a foto saía ruim e as pessoas ficavam tudo bem com isso porque era normal. Não é que nem hoje em dia que os jovens tentam tirar várias fotos no Instagram, nenhuma sai boa e aí as pessoas ficam com problemas. É, e a Kodak, ela era dona dessa tecnologia. E ela mesma inventou a câmera digital, que seria a inovação do momento. Só que essa tecnologia da câmera analógica estava dando muito lucro. Se ela coloca a câmera digital no mercado, ela ia diminuir o lucro da câmera analógica. Então ela resolveu meio que engavetar esse projeto e deixar para depois, para ela continuar tendo lucro da câmera analógica. Acabou que a Canon e outras empresas também fizeram lá suas versões digitais e acabaram quebrando o monopólio da Kodak. E aí a Kodak é muitas vezes dita como um caso de fracasso, por justamente uma empresa que não inovou. O problema é que isso é um certo anacronismo, porque você julgar erros que foram feitos no passado com base no histórico que já se passou. Então, parece ser fácil hoje a decisão de você colocar sempre um produto inovador, mas quando você está no momento, não é uma decisão tão fácil, porque poderia dar errado, poderia de fato ela perder as margens do seu mercado tradicional, que é a câmera analógica, e a inovação não ter dado certo porque rapidamente ela foi superada. Então não é tão fácil, não é tão fácil, né? Hoje as pessoas falam da Kodak como se fosse uma decisão fácil, mas quando você está no calor do momento, não é tão fácil. Por quê? Quando você tem o produto atual, o produto e serviço atual, você tem processos mais rígidos, portanto, eles tendem a ser mais eficientes, porque eles já passaram por aprimoramento, então você tem uma redução de custo muito grande. É, Quando você tem um ambiente, nesse caso, menos criativo. Na verdade, isso aqui tinha que vir para cá, ó. Para cá, exatamente. Deixa eu corrigir. Ó, para ter inovação, você precisa de um ambiente mais criativo. E essas coisas contrastam.
Não é simplesmente você pegar e mudar o produto da empresa do digital perdão, do analógico para o digital. Você tem que mudar toda uma cultura organizacional. A forma como as pessoas pensam, como as pessoas trabalham. O produto atual, você vai ter muito mais foco na margem de lucro, ele é lucrativo, nesse caso da Kodak. E as incertezas, elas vão ser típicas da inovação, porque você não sabe se a inovação vai dar certo. Então, vale a pena você arriscar? Esse é o dilema que a gente encontra quando a gente fala de inovação. Isso vai ser levado para a extensão rural. Como é que eu vou chegar com uma proposta nova? E lá os agricultores já estão acostumados com aqueles processos que eles fazem durante muitos anos. Pensando numa extensão rural de forma mais unidirecional, tá? E aí é complicado. Você pode não, as pessoas podem não simplesmente não querer mudar porque já estão habituadas com aquilo e já ganham dinheiro com aquilo. Não vão querer arriscar. Então esse é um fato. A inovação vai contra a resistência, justamente por isso que eu estou falando. Ó, socioculturais, as pessoas, qualquer pessoa, pessoal, tem resistência à mudança. Isso é meio que natural do ser humano. É claro que quanto mais velho a gente fica, mais a gente tende a ter resistência. Meus alunos aí, geralmente quando eu falo dos pais, dos avós, eles falam daquela pessoa que não muda, que é, é avessa à mudança, que não entende as novas tecnologias, mas é provável que quando a gente ficar velho também a gente seja assim em relação às novas gerações, tá? Porque isso sempre meio que aconteceu na história da humanidade. Existem resistências que são jurídicas, que são muito comuns. Quando alguém propõe algo novo, uma nova tecnologia, um novo modelo de negócio, você não tem ainda leis que versam sobre aquilo. Por exemplo, não tem legislação que fala sobre o uso da inteligência artificial em trabalhos acadêmicos. Ah, isso é plágio? Isso não é plágio? Como é que fica? Sempre a inovação vai estar na frente do direito, porque o direito vai se basear nas coisas que já existiram, na tradição, para institucionalizar uma norma que acaba se estabelecendo de forma o tanto quanto informal, e depois isso vira algo formal. Em algum momento, o ser humano achou que valia a pena usar a pele dos animais para se proteger do frio. E depois isso virou uma norma jurídica. Se você hoje não usar roupa, você está cometendo um crime de atentado ao pudor. Então, essas resistências elas são comuns à inovação. É muito comum grandes inovadores irem parar no tribunal. Né? Você tem dois grandes exemplos ali, o Taylor, na administração científica, lá no século XX, e o Zuckerberg, mas já no início do século XXI. Ambos propuseram inovações que depois foram parar no tribunal. E a inovação, você tem várias estratégias. Você tem uma estratégia ofensiva, a empresa que vai inovar, que vai assumir risco, a defensiva, que vai tentar só defender lá um produto atual. A imitativa, que vai copiar a estratégia da ofensiva depois que ela já fez. A dependente, que vai ficar ali dependente de outra empresa, geralmente é uma filial dependente de uma matriz. A tradicional, que não vai mudar muito seu produto porque seu público está adaptado a isso. E a oportunista, que vai investir em questões de momento, tá? Em questões que se sabe que são sazonais ou passageiras. Por exemplo, uma empresa que produzia lá cerveja e mudou a fábrica dela para álcool gel no contexto ali da pandemia, né, que seria um produto mais demandado naquele contexto. Bom, isso aqui eu falei, esse esquema todo eu explico mais detalhado numa aula que tem sobre inovação e empreendedorismo aqui no canal. Eu vou colocar o link, mas basta você pesquisar inovação e empreendedorismo Alex Nina que você vai ver melhor esses conceitos que eu expliquei aqui. Comunicação. Capacidade de estabelecer novas comunicações. Então, olha só. O processo de comunicação, ele é uma via de mão dupla e ele tem, na verdade, vários processos, né? São várias etapas. Você estabelece a comunicação, isso aqui eu vou tirar porque isso está mais relacionado à inovação. Quando você tem uma fonte, o emissor de uma mensagem, ela codifica essa mensagem através de um código, por exemplo, no caso dos seres humanos, é a linguagem. Aí você tem a mensagem e decodifica a mensagem do destinatário. Qual a diferença do codifica para o decodifica? Imagina que você tem uma matriz e uma filial. E a matriz está lá nos Estados Unidos e a filial está aqui no Brasil. Então, a fonte, alguém lá da matriz pode mandar uma mensagem em inglês. E pode ser que o destinatário ele não entenda o inglês. Aí o que vai acontecer? Vai ter que se decodificar essa mensagem. Ou seja, você vai ter que traduzir do inglês para o português. Tá? Então, todo esse processo. A tradução é um desses processos, né? Você pode ter vários gargalhos aqui para essa mensagem chegar aqui.
isso pode acontecer o ruído. Eu sempre falo na sala lá da questão do telefone sem fio, né? Que pode acontecer dentro de empresas, principalmente empresas grandes, quando você vai para diversos níveis organizacionais. Acontece que o processo de comunicação ele não termina aqui no destinatário, porque ele precisa da retroalimentação. Então, o destinatário precisa confirmar se assimilou a mensagem e depois precisa chegar à fonte para algo ser feito, né? A interpretação da realidade. Como é que está ali as coisas na filial, por exemplo? Essa é essa pergunta. Ele vai dar a resposta e depois ele pode alinhar o que está sendo feito na filial com a estratégia da matriz. Então, canais de comunicação são os meios pelos quais uma nova ideia chega de um indivíduo até outro. Você pode ser meio virtual, meio presencial, enfim. Você tem canais de comunicação em massa que são mais rápidos e eficientes para criar consciência no público da existência da inovação. Eu posso começar a difundir meu produto, por exemplo, na mídia tradicional, na TV, ou mesmo na nova mídia digital, que já muita gente acessa. E você tem os canais de comunicação interpessoais, que é aquele presencial, mais eficiente para convencer o indivíduo a aceitar a inovação. Olha só como você tem aqui prós e contras. Porque quando você investe, por exemplo, no marketing de massa, vou colocar meu produto numa TV ou mesmo numa mídia social, você consegue alcançar um número maior de pessoas num tempo menor e a um custo menor. Mas será que essas pessoas só vendo um comercial na TV ou um anúncio pago aqui no próprio YouTube vão se convencer de que aquele produto novo que você está colocando no mercado é de fato benéfico, ele vai querer comprar? Então, é muito menos persuasivo essa comunicação em massa. Quando é interpessoal, geralmente é uma pessoa que você já conhece e essa pessoa tem aquele olhar no olho, né? Se for um vendedor que conhece as técnicas, é muito mais fácil de te convencer, porque inclusive você pode estar com dúvidas em relação ao produto e lá o vendedor ele vai tirar suas dúvidas. Então, só que, claro, apesar de ser mais fácil o convencimento, você atinge um público muito pequeno, então tem que ver o que vale mais a pena, pode variar de caso para caso. Aqui pode ser que, mesmo tendo baixo convencimento, seja tão ampla a difusão que vale a pena você, sei lá, convencer uma a cada 10 mil pessoas, mas vale mais a pena do que você tentar ir uma por uma em questão de custo de tempo e recurso financeiro. Tempo, inclusive, é o outro elemento importante da comunicação. Diz assim, sobre o início com o conhecimento e término com a confirmação ou rejeição da inovação. Então, você inicia lá o tempo conhecendo a inovação e depois você confirma ou rejeita se ela vale a pena. A inovação é adotada em tempos diferentes por indivíduos que compõem o sistema social. Isso aqui é muito interessante, tá? Seja um produto ofertado por uma empresa, uma nova técnica agrícola ou qualquer coisa, geralmente quando você coloca lá na sociedade, não apenas no mercado, não é logo todo mundo que vai começar a usar. Vou pegar o exemplo da inteligência artificial em 2023. Você teve o ChatGPT, né, propagando inteligência artificial para diversas finalidades. Aqui no canal eu falo bastante sobre o uso correto da inteligência artificial em trabalhos acadêmicos. Mas percebam que não é logo todo mundo que começa a usar a inteligência artificial. Geralmente as pessoas mais novas que começam. São os jovens. Então, isso foi em 2022, o ChatGPT já estava para o público em dezembro. Eu mesmo comecei a usar salvo engano, em março de 2023. Então, demorou 4 meses. E mesmo assim, eu fui um dos primeiros. Porque a maioria das pessoas começaram a usar depois. Então, você tem primeiros inovadores, porque as pessoas não sabem como é. E as pessoas não vão se arriscar. Geralmente, as pessoas mais velhas não vão se arriscar. Então, será que isso vai dar certo? Será que isso tem vírus, por exemplo? As pessoas mais novas, geralmente, elas têm mais apetite ao risco. Então, elas se arriscam nesse produto, nesse serviço inovador. Aí, depois, elas começam a ter algum resultado. Se a inovação de fato funcionar, ela pode simplesmente não funcionar e não ir para frente aqui. Aí você vai ter os primeiros adotantes dessa dessa inovação, perdão, a redundância, né? No caso, é uma tecnologia, mas pode ser outro tipo de inovação. Aí depois você tem a maioria inicial, até se formar mais 50% das pessoas utilizarem já aquela tecnologia. E depois começa a decair, porque as pessoas já vão se acostumar. E por fim, que a maioria tardia, tá? As pessoas, aliás, continuam usando, mas
o número de pessoas que usam, de usuários novos vai decaindo. Isso aqui é diferente de dizer as pessoas não vão mais usar, tá? Eu vou até me corrigir. Não é que as pessoas não vão mais usar. É que o número de novos usuários vai diminuindo. Até chegar ao pessoal que vai ser o último que vai pegar essa inovação, que são os retardatários. Geralmente as pessoas mais velhas. É claro que tem exceções. Mas geralmente as pessoas mais velhas que vão ser os últimos usuários aí dessa tecnologia. Então, o tempo é bem interessante como acontece a inovação. E assim, tá aqui uma curva normal, né, uma distribuição próxima da normal, mas nem sempre é esse formato. Você pode ter um formato de primeiro poucas pessoas usarem e depois crescer exponencialmente e depois cair de forma também abrupta. Então isso pode ser mais para cima aqui, né? Menos achatado, na verdade, mais comprido. É claro que isso aqui é só para passar uma ideia de como acontece o processo de inovação ao longo do tempo. Então, geralmente os inovadores e adotantes iniciais, eles não só são mais novos, eles geralmente têm maior escolaridade, eles viajam mais, né? A pessoa que viaja, ela está em vários países e vê o que as pessoas estão usando naquele país e muitas vezes traz para o seu contexto. São mais ricos, que podem tomar mais riscos também. A pessoa que é rica, ela pode arriscar seu produto. Por exemplo, apareceu um produto novo, sei lá, logo quando apareceu um iPhone ou uma Alexa, né? Não vai aparecer num preço acessível para a maioria da população tomar aquele risco. As pessoas mais ricas vão ver, será que esse produto é bom? Como eu tenho dinheiro, eu vou testar ele. E se não for bom, ok. Eu não vou passar fome por isso. É diferente das pessoas mais pobres. Perdão. Geralmente são pessoas mais ecléticas. Ou seja, que experimentam de tudo ou que gostam de tudo e são menos dogmáticas, pessoas menos presas a questões ali tradicionais. Então, elas têm esse hábito de experimentar as coisas para ver se vale a pena ou não. E lidam melhor com incertezas. Tá? Não ficam tanto no conformismo. Eu comprei um produto, se não deu certo, ok, faz parte porque eu tomei o risco. Tem pessoas que não pensam assim, que pensam assim, é melhor eu não comprar esse produto porque eu já estou acostumado com aquele outro. E aí, conforme você vai perdendo essas características, você vai migrando aqui do inovador para o retardatário. Retardatário é a pessoa totalmente o contrário aqui, né? Geralmente tem menos escolaridade, viaja pouco, geralmente também é mais pobre. Aqui acho que falta eu colocar que é mais jovem, né? Eu falei tanto. Geralmente são mais dogmáticos, são avessos à incerteza e são mais jovens. Mais velhos, no caso dos retardatários. Por fim, o elemento do sistema social, que inclusive a gente falou aqui, ó, sistema social. O sistema social é a comunidade onde a ideia ou a inovação está sendo difundida. E aí precisa se compreender suas normas, valores e lideranças. Quando a gente fala de extensão rural, né, eu falei de inovação no sentido amplo, mas geralmente é um grupo de pesquisador ou o próprio Estado, através das instituições que a gente falou na aula passada, tentando promover alguma mudança. Você geralmente tem uma tendência para quem está em poder de autoridade, seja numa universidade, seja no governo, ser intervencionista. Você tem, por exemplo, a filosofia econômica do liberalismo que propõe que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Só que quando você está num cargo de hierarquia, é assim, eu sou lá o gestor o secretário de desenvolvimento agrícola. Fica a ideia, eu não vou fazer nada. Eu tenho que, às vezes, prospectar crise, mesmo que essa crise possa não existir até. Então, para dizer que eu intervi, que eu fiz alguma coisa. Tá? E aí, essa proposta de intervenção, muitas vezes quem está na universidade também propõe isso. Para você ter sucesso, você precisa, não basta você chegar com o seu conhecimento ali acadêmico da sua área, porque aquilo que você aprendeu lá na universidade ou mesmo no ensino médio, né, aí para quem está fazendo ensino técnico integrado em agropecuária, agroecologia, agroindústria, não necessariamente vai ser aplicado naquele sistema social, naquela comunidade, porque pode ser que não esteja alinhada com as normas, os valores, as lideranças locais podem não querer isso.
Então, você tem que primeiro entender quem são as pessoas, como é o sistema social, para depois você não vai chegar e impor uma solução para um problema que você identificou ali. Você vai dialogar para tentar ali chegar em alguma solução através da participação popular, e, inclusive, a inovação tende a se fortalecer quando você tem diferentes pontos de vista, né? Não é só a questão técnica aqui. Você vai para a questão, de fato, social, gestão de mudanças, tem toda uma área que é importante nesse contexto.